Olá, amigas, olá, amigos de Santo Estevão Espírita, simpatizantes dessa linda cidade aqui da Bahia. Com muita alegria, estamos aqui para contribuir com esse momento de festa. Sim, porque os eventos espíritas são a nossa festa. E para nós é engrandecedor podermos estar aqui trazendo essa mensagem, em especial sobre esse personagem que é Santo Estevão. Santo Estevão, ele vem num contexto muito importante para nós espíritas, porque faz parte, inclusive, da nossa literatura, com o livro Paulo Estevão, que falaremos daqui a pouco, mas ele antecede a isso, porque é um personagem vivo, um personagem forte, um personagem presente no livro dos Atos dos Apóstolos. Para evocarmos a presença de Santo Estevão aqui entre nós, vamos nos lembrar a partir desse ensinamento de Jesus. Disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Mateus 10, 17 a 22. Esse trecho, narrado aqui por Jesus, reflete exatamente a situação de Estevão, Santo Estevão. Ele que foi levado às barras dos tribunais do Sinédrio para testemunhar, para dar aquele seu depoimento a respeito de quem era Jesus. Era mesmo o Messias? Estava Estevão, juntamente com os discípulos e os demais apóstolos, envolvido em um movimento revolucionário de oposição ao judaísmo, à ordem instituída na época? Seria Estevão aquele ser que estaria imbuído da situação de, por exemplo, liderar uma revolução? Não é bem assim. Acompanhemos então aqui o que nos traz Emmanuel no livro Paulo Estevão, que neste ano está completando 70 anos. Segundo Emmanuel, nós vamos ver em seu prefácio ele dizendo: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Então, existe uma misteriosa beleza, existe um entrelaçamento que nós desconhecemos, vidas passadas, que uniram definitivamente Estevão a Paulo. Segundo Emmanuel, isso é algo que se perde na noite dos tempos, diremos assim. E que para a consecução, para a execução da missão paulina, era necessário, era fundamental um Estevão, assim como Jesus precisou de 12 apóstolos. E quem era Estevão? Segundo Emmanuel, era Gesiel, um judeu da diáspora, nascido em Corinto, na região da Grécia. Ele tinha aproximadamente 25 anos quando ele aparece na narrativa de Paulo Estevão. Era um jovem estudioso da Torá, famoso no seu meio ali, porque ele era um fiel leitor, conhecedor de Isaías. Então, entre a sua família, entre os trabalhadores da chácara que seu pai possuía, ele era um verdadeiro jovem ligado às coisas espirituais e, por isso, um baluarte. Não é à toa que, por diversos momentos, nós vamos ver Abigail, o tempo inteiro, exaltando a imagem e a figura do seu amado irmão. Exatamente devido a esse respeito que esse rapaz, de apenas 25 anos, tinha com relação aos escritos sagrados. Continuemos. Era filho de Jochedebe, irmão de Abigail. Ele possuía uma vida pura, dividido entre o trabalho e a obediência ao pai.
Convertido em escravo posteriormente, ele foi condenado às galés romanas e foi o cuidador de Sérgio Paulo. Nós vamos encontrar então aqui duas fases da vida de Estevão. A primeira fase, Gesiel, que ele está convivendo com sua família, leitor da Torá, depois de um grave incidente em que seu pai e a sua família, sua irmã, que estava reduzida a eles três, a família, foram levados para um julgamento injusto, para um tribunal extremamente iníquo. Foram despossuídos de seus bens e até mesmo de suas vidas. Abigail solta nas ruas. O pai morreu ali mesmo, no tribunal, e Gesiel foi condenado às galés romanas. Nasce então uma outra face da história. Gesiel então foi cuidador de Sérgio Paulo, o procônsul que estava nas galés adoecido e abandonado, tido como portador de uma doença terrível, possivelmente infecciosa. E é ele, aquele jovem de 25 anos, que vai trazer para aquele romano duro, para aquele romano incrédulo, as visões de um Deus altíssimo, de um Deus amoroso. Ficou bom então Sérgio Paulo e, por gratidão, resolve que o rapaz deveria ser abandonado. Por quê? Porque também Gesiel adquire a doença. Então ele é colocado num barco e solto em pleno oceano. Ele chega então às margens, já do outro lado, na Palestina, acolhido, foi encaminhado à Casa do Caminho. A Casa do Caminho nada mais era do que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Lá Gesiel encontra-se com Simão Pedro, Cefas. Sob esta pedra construirei minha igreja, e é acolhido como um filho. Segundo Emmanuel, na transcrição do seu diálogo com Pedro, que é algo assim, podemos dizer, uma das mais belas peças produzidas pela literatura espírita, Pedro recebe, ele adquire aquele amor por Gesiel e traz para ele a seguinte condição: você a partir de hoje será meu filho espiritual. E ali estão agora unidos Pedro e Estevão, e o batismo de Gesiel. A partir daquele momento, Pedro diz para ele: vamos honrar a sua origem grega e a partir de agora eu te batizo com o nome de Estevão. E aí nasce um relacionamento belíssimo a partir do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro então começa a orientar Gesiel, começa a orientar Estevão, a partir dos evangelhos, do proto-evangelho de Mateus, sobre o Messias que já estava, o Messias que tinha vindo, o Messias que estava presente ali na igreja. E os 12, então, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Isto está em Atos, capítulo 6, e nós podemos ver que Estevão é citado logo como o primeiro diácono, porque os apóstolos ficavam ocupados com a palavra e com o atendimento aos pobres que estavam na igreja de Jerusalém. Então eles acham justo escolher pessoas que pudessem fazer esse serviço enquanto eles ficavam com a palavra. E Estevão aparece aqui, olha o destaque em azul: elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, a primeira instituição que nós podemos ver colocada aqui na terra com o nome de cristã foi a Igreja de Jerusalém. A instituição dos primeiros diáconos foi uma forma que a igreja primitiva utilizou para cuidar dos mais necessitados. E eles ficavam na supervisão, na organização das pessoas, distribuição das ofertas destinadas aos membros mais pobres da comunidade.
Com o tempo, Estevão, além de fazer esse serviço, ele também fazia uma espécie de atendimento fraterno, ouvia as pessoas e aconselhava, apesar de ser jovem, mas possuidor de grande sabedoria e, como os Atos e o próprio Emmanuel vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Estevão também começa a falar, transforma-se num pregador. Estevão começa a levar também um consolo a partir do Evangelho. Mas a palavra de Estevão começa a incomodar. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está lá em Atos 6:8. E esse fato começa a incomodar. Alguns dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. E o que fizeram? Pegaram o rapaz e levaram para os tribunais do Sinédrio, porque acreditavam que ele estava ofendendo a ordem judaica. Quem estava por trás disso tudo? O jovem doutor Saulo de Tarso. Era ele que estava por trás, comandando e que deflagrou essa campanha sanguinária contra o cristianismo nascente e, em especial, contra Estevão. Saulo de Tarso, então, movido pelo seu fanatismo religioso, pela sua vontade de levar adiante os ensinamentos de Moisés, vê na fala de Estevão um grande perigo. E é ele que patrocina toda esta tragédia aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, uma lei que estava sendo cumprida. E aí é quando Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a ser apedrejado, já está com fitas de sangue descendo por todo o corpo. Ele olha para o céu e vê a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas os judeus, os fariseus, aqueles que estavam desejosos da morte de Estevão, e inclusive o próprio doutor Saulo, que manteve Estevão ali amarrado a um poste enquanto recebia as pedradas, eles davam grandes gritos, tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, jogando pedras. Arrastaram-no para fora da cidade e começa aquelas cenas trágicas. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Aqui uma pequena divergência entre Atos e o livro Paulo e Estevão, mas que em nada fere a compreensão do que aconteceu. Houve o apedrejamento de Estevão. Segundo Emmanuel, ele foi atado a uma espécie de um poste e ali recebe o apedrejamento. Segundo o livro dos Atos, foi do lado de fora, em que ele foi arrastado e ali começa o apedrejamento. O que precisamos enfatizar é que mesmo durante esse ato absurdo de sacrifício humano, Estevão não blasfema, Estevão enaltece a sua fé e reconhece a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele diz que está vendo o céu aberto e Jesus ali presente com ele. E exclama no seu momento final: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, acolhe o meu espírito. Com isso, Estevão estava repetindo o Salmo 30. Vejamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, de um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós, a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Então, é este belíssimo salmo com o qual nós encerramos aqui a nossa saudação para com vocês, queridos irmãos e irmãs de Santo Estevão. Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente entre nós, agora e sempre.